antes que o mundo despertasse. Antes que as estrelas cessassem o seu canto, algo extraordinário começava a acontecer nos bastidores do céu. A humanidade caminhava em silêncio, esperando por uma promessa antiga, sem imaginar que Deus já preparava o maior gesto de amor que o universo veria. Num pequeno canto da terra, longe dos palácios, longe das multidões, o céu abriu um caminho até o coração de uma jovem, e naquele instante, o Eterno tocou o tempo, o Divino tocou a humanidade, e a esperança voltou a respirar. Hoje, você vai ouvir uma história que atravessou séculos, uma história que não é apenas narrada, mas sentida, uma história sobre fé, coragem, simplicidade, e sobre o maior presente que Deus deu ao mundo. A história do nascimento de Jesus é uma das mais emocionantes de toda a Bíblia. Mas ela não começa em Belém, começa na Anunciação, quando o anjo Gabriel aparece a Maria e anuncia que ela foi escolhida para trazer ao mundo o Salvador. Também explicamos por que Jesus provavelmente não nasceu em 25 de dezembro. A Bíblia não registra a data exata, e a celebração do Natal surgiu séculos depois, como símbolo de Cristo sendo a luz do mundo. Prepare-se para viver este momento como nunca antes. Da visita do anjo Gabriel, à viagem até Belém e ao nascimento de Jesus em uma simples manjedoura. Com fundo musical celestial, respire fundo, abra o coração, porque está começando a jornada que mudou para sempre o destino da humanidade. Então, vamos começar. Em um tempo em que o mundo parecia caminhar em silêncio, quando muitos corações aguardavam uma promessa antiga, o céu se preparava para tocar a terra de uma maneira jamais vista. Era o momento em que Deus cumpriria o maior dos seus propósitos, enviar ao mundo aquele que seria a luz para todas as nações. Mas essa história, tão grandiosa e tão profunda, não começou em Belém. Começou muito antes, em uma pequena vila chamada Nazaré, e no coração humilde de uma jovem chamada Maria. Maria era uma jovem simples, criada em uma família de fé, acostumada ao cotidiano de uma vida modesta. Os dias em Nazaré eram tranquilos, marcados pelo trabalho, pela oração e pelas tradições passadas de geração em geração. Ela estava prometida em casamento a José, um homem justo, trabalhador, descendente da linhagem de Davi. Tudo parecia fluir como qualquer vida comum da época, mas Deus escolhe justamente esses ambientes simples para revelar seus maiores milagres. Foi então que em um certo dia, algo extraordinário aconteceu. Enquanto Maria realizava seus afazeres, um brilho suave iluminou o lugar, e ela percebeu a presença de alguém que não era deste mundo. O anjo Gabriel apareceu diante dela, e o céu inteiro parecia se curvar naquele instante. Gabriel, com voz serena e poderosa, anunciou: Maria, alegra-te. Você encontrou graça diante de Deus. O Senhor está contigo. Assustada, Maria tentou compreender a saudação. O anjo então continuou com palavras que mudariam a história para sempre. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e você o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre. Seu reino não terá fim. Maria, com um coração acelerado e os olhos tomados por surpresa, perguntou: como acontecerá isso, se eu ainda não estou casada? O anjo respondeu com reverência e mistério: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E saiba mais: a sua parenta Isabel, que já é idosa, está grávida também. Para Deus nada é impossível. Maria então respirou fundo e, com fé absoluta, entregou seu destino nas mãos do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Com essa resposta, o céu se alegrou. A decisão de Maria abriu caminho para que o Rei dos Reis entrasse na história humana. O milagre começou a crescer em seu ventre, e Nazaré jamais seria a mesma. Mesmo sabendo da responsabilidade e do desafio que estava por vir, Maria confiou em Deus. José, ao descobrir a gravidez, enfrentou dúvidas e temores, mas Deus também falou com ele em sonho. Não tenha medo de receber Maria como esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo.
ela dará à luz um filho, e você o chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. José acordou com um coração transformado. Ele entendeu que aquele plano era maior do que qualquer explicação humana. Tomou Maria como esposa e se tornou o protetor do Salvador que estava para nascer. Os meses se passaram, e o decreto do imperador romano exigiu que todos voltassem às suas cidades de origem para um grande censo. José, sendo da linhagem de Davi, precisava ir até Belém. A viagem era longa, cansativa e cheia de obstáculos, especialmente para Maria, já em avançado estado de gestação, mas eles seguiram passo a passo, confiando que Deus estava conduzindo tudo. Ao chegarem a Belém, encontraram a cidade cheia devido ao censo. Não havia lugar para repousar. Tudo parecia fechado, lotado, impossível. Mas, mesmo quando as portas parecem fechadas, Deus sempre abre uma saída. Um homem, com compaixão, oferece-lhes um estábulo simples, onde os animais eram abrigados. Ali, em meio à simplicidade, ao cheiro de feno e ao silêncio da noite, o maior milagre da humanidade aconteceu. Maria deu à luz o Filho de Deus, o Messias prometido, esperado por séculos. Finalmente estava entre nós. Ela o envolveu em faixas e o colocou em uma manjedoura, simbolizando que ele veio, não para ocupar palácios, mas para alcançar todos os corações, dos mais simples aos mais poderosos. Aquele bebê era o Emanuel, Deus conosco. Enquanto isso, nos campos próximos, pastores cuidavam de seus rebanhos. A noite era tranquila, até que uma luz intensa tomou o céu, e um anjo apareceu diante deles. Os pastores se assustaram, mas o anjo disse: "Não tenham medo, e eu trago boas novas de grande alegria. Hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor." Logo, uma multidão de anjos surgiu no céu, cantando: "Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem." Maravilhados, os pastores correram até Belém. Encontraram José, Maria e o recém-nascido exatamente como os anjos haviam descrito. Eles se ajoelharam e glorificaram a Deus, reconhecendo que aquela criança era o cumprimento de todas as promessas. Esse momento tão sagrado marcou o início de uma nova era. Mas ao longo dos séculos, muitos cristãos passaram a celebrar esse acontecimento no dia 25 de dezembro. Entretanto, a Bíblia não informa a data exata do nascimento de Jesus, e analisando o contexto histórico, é muito provável que ele não tenha nascido em 25 de dezembro. Os pastores estavam ao ar livre cuidando dos rebanhos, algo incomum no inverno rigoroso da Judéia, que ocorre justamente em dezembro. Além disso, dificilmente Roma convocaria um censo nessa época, pois isso dificultaria as viagens. Assim, o dia 25 de dezembro se tornou uma data simbólica, estabelecida séculos depois pela tradição cristã, para celebrar a vinda da luz do mundo, em contraste com festas pagãs do solstício de inverno. Mas o essencial não é o dia exato. O importante é o significado profundo desse nascimento, que transformou o curso da humanidade. O que realmente importa é que o Filho de Deus veio ao mundo. Ele nasceu de forma simples, viveu com humildade, ensinou com amor, curou com compaixão e entregou sua vida pela salvação de todos nós. Seu nascimento é a maior prova de que Deus cumpre suas promessas, age nos detalhes e escreve histórias extraordinárias através de pessoas simples. Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Ela sabia que aquele bebê era mais do que seu filho, era o Salvador prometido. José, ao seu lado, contemplava o milagre e agradecia por fazer parte do plano de Deus. E, à medida que a notícia se espalhava, corações eram tocados, vidas eram transformadas, e o mundo jamais seria o mesmo. A Anunciação revela que Deus fala com aqueles que estão abertos a ouvir. O nascimento de Jesus mostra que Ele age na simplicidade, e toda essa história nos lembra que mesmo nos dias mais difíceis, Deus continua presente, guiando, cuidando e trazendo esperança, porque o Emanuel continua sendo a promessa que jamais falha. E assim, em uma noite silenciosa no canto esquecido de um estábulo, nasceu a luz que iluminaria toda a humanidade. Nasceu Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Que esta mensagem abençoe sua vida
e renove a esperança no seu coração. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe esta mensagem para que mais vidas despertem com fé. Se inscreva no canal para mais histórias bíblicas inspiradoras. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Salve este vídeo para ouvir novamente quando precisar. Abraços e fiquem com Deus.